sem microfone para dar aula, mas aqui não dá. Bom dia, meus irmãos. Como sempre, eu tenho que lembrar hoje de uma pessoa muito querida, que era o seu Sebastião Bastos. Eu lembro sempre, no Dia das Mães, quando falo. E ele era o responsável por falar do Dia das Mães. Ele tinha uma voz belíssima, mais bonita que a do Paulo. Linda a voz. E ele falava lindamente sobre as mães. Com o desencarne dele, o senhor Rubens não quis pegar o encargo, e eu consegui passar por alguns anos, para algumas pessoas, e esse ano não conseguiu Adelino, porque ele teve problema em família, desencarne, e está meio doentinho, então ele não veio. Então sobrou para mim. Eu penso que falar sobre as mães, o melhor capítulo, mesmo que seja repetitivo, é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o honrar pai e mãe. Então, nesse capítulo, o primeiro item, porque está lá honrar pai e mãe, para ter uma vida dilatada sobre a terra. Então, por que está uma vida dilatada sobre a terra? Porque os hebreus não conheciam ainda a vida espiritual, mas nós que conhecemos hoje, então, honrar pai e mãe é muito mais do que o amor. É fazer tudo aquilo que aqueles filhos que amam os pais, além de respeitar, sabem que devem fazer. Então, nesse dia, eu usei 3 livros, que depois eu vou mostrar para todos que vale a pena a gente ler. E eu gostaria hoje, então, de homenagear todas as mães, encarnadas, desencarnadas. E gostaria que, quando eu falasse da minha mãe, que já está no plano espiritual, todos pensassem na sua mãe. E certa feita, até comentei com o Divaldo isso, alguém mandou um recadinho para mim: Rosalina, não fale da sua família, é a família que eu tenho. É a família que eu tenho. É a mãe que eu tenho. Então, todos devem falar da sua família e da sua mãe. Aqueles que não têm história de mães que corresponderam, que não corresponderam ao papel de mãe, que faça agora a sua história, sendo uma mãe melhor. Mas não cabe a nós criticarmos as mães, porque está lá no capítulo 14, que é a Deus que compete e não aos filhos. Então, essa é uma homenagem a 3 mães desencarnadas, né? As figuras de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, de Maria João de Deus, a mãe de Chico, que eu já falei, e a minha mãe, a Dona Maria Rita, que é minha mãe, então, só vou citar. Então, como que surgiu a comemoração do Dia das Mães? Existia uma mulher que se chamava Ana Jarvis. A Ana Jarvis, norte-americana, ela amava a mãe como todos os filhos amorosos amam. Tinha uma única irmã, Elcinore, e a Elcinore era cega. Então, viviam as 3 uma felicidade imensa. E a mãe de Ana Jarvis desencarna. Ela ficou desesperada com a morte da mãe, e ela, então, pensou numa maneira de homenagear, na figura da mãe dela, todas as mães. Então, ela começa. A mãe dela morreu em 1905, ela tinha 41 anos, porque ela morre aos 60. Então, ela começa a fazer uma campanha para arrumar no calendário anual um dia para se homenagear as mães. Só que não foi muito bem-vinda essa ideia dela. Mas foi uma luta muito grande. Aí um dos presidentes, o presidente Wilson, dos Estados Unidos, colocou como 2º domingo de maio o Dia das Mães, que era o aniversário da morte da mãe dela. 43 países adotaram essa ideia, só que alguns no mês de abril, outros novembro, outubro, mas o Brasil, Getúlio Vargas colocou também em maio, como nos Estados Unidos, não é? No dia 5 de maio de 1932, a partir de 5 de maio de 1932, ficou instituído, então, no Brasil, o Dia das Mães. Por isso que nós todos, mais velhos, mais jovens, nos lembramos das festividades na escola e tudo mais,
é por causa da Ana Jarvis. Então, é essa a figura linda da Ana Jarvis. Ela foi uma mulher muito bonita, muito destemida, só que ela não se casou, justamente porque a mãe era viúva, ela cuidava da mãe e da irmã cega, então ela decidiu pelo não casamento. Só que quando foi um dia, ela fazia palestras em todos os lugares que a convidavam. Um dia ela teve uma frustração muito grande, um desgosto muito grande, porque ela passa em determinado lugar e vê um grupo de senhoras da Associação de Mães de Veteranos de Guerra, e ela vendia o cravo branco, que era o símbolo do Dia das Mães, que era a flor que a mãe mais gostava, a preços extorsivos. Então ela chega, estavam lá as mulheres, os cravos brancos ali para ser vendido, e ela joga tudo no chão e diz para ela, não, para as mulheres, não, eu não quero isso. O Dia das Mães não foi inventado para ser comercializado. É um dia de sentimentos. É o dia do filho dar uma flor para a mãe, e era representado ali pela flor que a mãe mais gostava. É um dia de abraços, é um dia de reconhecimento e não de comércio. E nós sabemos que esse dia se transformou no segundo dia mais comercial. O primeiro é o Natal e o segundo é o Dia das Mães. E ela disse que não queria isso. Os guardas são chamados, prendem a Ana Jarvis, e quando ela vai presa, ela explica para o juiz por que ela tinha feito aquilo. Ela falou, eu sou Ana Jarvis. Foi através da minha luta que eu consegui que esse dia fosse consagrado às mães. Mas como eu queria que os filhos, pelo menos uma vez no ano, se lembrassem que tem mãe, que abraçasse, que beijasse, que almoçasse com ela, que mandasse pelo menos um bilhete para a mãe. Era isso que eu queria. Então, por isso eu estou presa. O juiz ficou constrangido e ela, então, é liberta. E ela morre. Antes dela ser liberta, ela ficou muito triste. Aliás, quando ela foi liberta, ela continuou fazendo as palestras dela, mas a partir de então, ela ficou muito triste e, aos 60 anos, ela morre praticamente abandonada. Ela gastou quase todo o seu dinheiro, quase toda a sua fortuna, para fazer esse tipo de coisa, para fazer esse tipo de palestra, lembrando aos filhos de que as mães existem para serem respeitadas e amadas. Então, era isso. E é verdade. As pessoas que são mães não são as coisas materiais, são os sentimentos. É isso que a gente espera dos filhos. O Wallace Rodrigues Leal foi uma pessoa que eu conheci, e ele viveu em Araraquara e Matão. E esse moço tocava piano maravilhosamente bem, moço muito culto, escritor, e ele ouviu do espírito de Ana Jarvis, que era, através do Chico, que era para ser passado para todas as pessoas. Então, a Ana Jarvis disse para ele, para o Wallace, que no meio espírita, que eram as pessoas que conheciam a questão espiritual que se espalhasse no meio espírita, que esse é um dia de amor e não um dia de sentimentos e não um dia de compras, um dia comercial. Então, o Wallace Rodrigues Leal, em 1971, ele juntou poesias. A primeira parte desse livro é essa história que eu contei. Depois, ele junta poemas, histórias psicografadas pelo Chico, no livro Mãe. Então, esse livro é dedicado a Ana Jarvis. Então, além da mãe da Ana Jarvis, nós vamos falar de Maria de Nazaré como mãe. Essa fotografia foi como o Chico viu Maria de Nazaré. Como ele não era pintor, ele foi passando para uma pessoa, para um artista, como ele tinha visto Maria de Nazaré, e a pessoa foi pintando o quadro e resultou nessa fotografia que nós conhecemos de nossa mãe Maria Santíssima.
Nós vamos falar de Maria no momento da dor. Quando ela viu o filho junto da cruz, agoniada, os olhos fixos no madeiro infamante, e ela ficou pensando na maldade humana. E a sua ternura materna regredia ao passado. E ela ficava pensando nas circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus fora anunciado. Então ela lembra da amizade de Isabel, quando ela se encontra com Isabel e o filho. E a Isabel diz para ela, o filho que estava ali, então saúda como se ele fosse realmente aquele redentor que nós estávamos esperando. As profecias do velho Simeão. Depois ela lembra da luta dela para ter o filho. Então ela relembra a manjedoura. E ela diz que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico da glória daquela noite inovidável. E ela chora. E ela reparou uma por uma as cenas do filho estremecido, desde quando pequeno, desde quando ele se encontra com João Batista, as conversas que os dois tinham, que pareciam dois adultos conversando e resolvendo os problemas do mundo. Certa feita, criancinha ainda, o filho some, e ela vai ver preocupada, ele estava lá com o primo, e Jesus, então, pequenininho, conversava e mostrava para o João aquela imensidão, e com os bracinhos ele mostrava qual seria o lugar onde ele ia pregar o evangelho de amor, a boa nova. Nas menores coisas, ela reconhecia que ela não estava sozinha, que tinha providência celestial, mas naquela hora, era uma mulher comum, era uma mãe, que via o filho ser crucificado, e ela não entendia por quê. Então ela se pergunta, que fizera o seu filho por merecer tão amargas penas? Que profundos desígnios haviam conduzido o seu adorado filho à cruz do suplício? Então vejam, a mãe santíssima, a mãe do Salvador, do Redentor, ela ali estava como uma mãe terrena, fazendo os mesmos questionamentos que nós fazemos quando vemos um filho doente ou um filho morto. Então eram essas as questões que ela fazia. Uma voz amiga lhe falava ao Espírito, determinações justas e insondáveis de Deus. Ele veio para ser a redenção divina das criaturas. E ela se lembra que quando ela foi avisada por um anjo que estava grávida, o que ela diz? Faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então ela se lembra, era uma forma da espiritualidade ajudá-la naquele momento de dor, lembrando que ela era uma mãe especial. E eu me lembro, quando eu fui fazer o meu trabalho de mestrado sobre religião, eu fui a várias religiões, e eu perguntei, e eu sei que muitas delas não dão o valor devido a Maria Santíssima. E eu perguntei para um pastor presbiteriano, qual o significado de Maria de Nazaré para eles? E ele se virou e disse, uma mulher como todas as outras. E eu disse, não. Eu acredito que o útero que desenvolveu o Salvador é especial. Aliás, todas as mães são especiais, mas ela ainda muito mais. E aquilo me deixou pensando em tudo que eu já tenho lido, tudo que a gente tem vivido. O sentimento que uma mãe tem quando percebe que está gerando uma vida é uma coisa sublime. Só as mães sabem disso. Então ele me disse, e eu pensei na escrava, que disse, faça-se em mim a sua vontade, Senhor. Então todas as mães são especiais, mas ela muito mais ainda. Maria, como nós vimos,
estava cercado de todas as Marias. A Madalena, principalmente Madalena. Mas estava com ela um jovem, que era o nosso amado João, o evangelista. Aquela criança que foi amada por Jesus, né? Então, quando João chega, porque todos os outros discípulos tiveram medo, todos se afastam, mas ele, como todo jovem intrépido, ele vem, abraça Maria, e Maria, então, com todas aquelas perguntas que ela se fazia, com o coração sofrido, Jesus, naquela dificuldade, como nos descreve Humberto de Campos, sofrido, a cabeça já pendida, ele se levanta com esforço, move vagarosamente a cabeça, e ele vai de encontro, ele olha para a mãe, e a mãe então diz: meu filho, meu amado filho. Então Jesus olha para ela, se vira para João e diz: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então foi nesse instante que ele entrega a mãe para ser cuidada por aquele jovem. Depois que Jesus desencarnou, a Maria, normalmente nós sabemos toda a história de que a primeira mulher que viu Jesus depois da ressurreição foi Maria Madalena, não é? E depois ele vai de encontro aos discípulos, parte o pão. Tem a história do discípulo que não acreditava nas coisas, mas ele precisava de ver. Então Jesus deixa que ele toque nas suas chagas, mas não deixa. Tem o caminho de Emaús, onde ele aparece no meio de dois dos discípulos. Então, história lindíssima. Então, as pessoas que não têm fé, as pessoas que precisam de ver para crer, que são aqueles que nós chamamos de Tomé, né? Igual São Tomé, que precisou de colocar a mão para acreditar. E Jesus antes tinha dito para que não tocasse nele, porque ele ainda não tinha ido ao Pai. Vejam, ele não apareceu para a mãe, para o pai, foi para aquela mulher que se redimiu. A história dela é tão rica, ou mais rica do que a história da redenção de Paulo de Tarso. Então foi para ela que ele aparece primeiro. Então Maria, depois da morte do Cristo, pobrezinha, saiu e foi para um lugar que se chamava Bataneia, junto a parentes carinhosos, e lá ela viveu por 3 anos. Até que um dia aparece João. Ele morava em um lugar, aliás, ele trabalhava em um lugar, e lá ele conheceu uma pessoa que lhe deu uma casinha em Éfeso. Então ele vai e convida. Ficava 3 léguas, 18 quilômetros de Éfeso, num promontório, e tinha o oceano, e era um caminho onde passavam os pobres, onde passavam, geralmente, aquelas pessoas que eram os leprosos. E Maria ali ficou. E ela ficava a maior parte do tempo sozinha. Então, passavam ali os doentes, os que não tinham sorte de jeito nenhum, os abandonados. E ela sempre cuidava, lavando os pés, dando pouso para aquelas crianças, para aquelas pessoas, para aqueles adultos. Então, aquele lugar de pouso ficou conhecido como a casinha da Santíssima. Mas por que que essa casa ficou conhecida? Um leproso chega em sua casa e ela, sem medo, lava as suas chagas. E quando ela terminou de lavar as chagas daquele leproso, ele se volta para ela e diz: Senhora, sois a mãe do nosso mestre, a nossa mãe santíssima. Então, por isso que a casa passa a ser chamada de Casa da Santíssima. Então, Maria já estava velha, cansada, e naquela noite não tinha passado ninguém ainda.
E ela olhou para o céu, estrelado, e ela orou pedindo a Deus por todas as pessoas. E ela pensa muito no seu filho. E nessa noite, ela não se sentiu só, porque uma força interior banhava a sua alma. E ela viu aproximar um vulto de pedinte. Minha mãe, disse o recém-chegado, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Ela o convidou para entrar. Mas ela ficou impressionada com aquela voz. Onde ela ouvira aquela voz? O hóspede, então, estende-lhe os braços e diz, minha mãe, vem aos meus braços. E aí Maria, a hora que ele estende as mãos, ela vê as chagas nas mãos e nos pés. Então ela brada, ela grita, com uma alegria infinita, meu filho, as úlceras que te fizeram. Ela abraça o filho e fez um movimento para se ajoelhar. Ele levanta e se ajoelhou aos seus pés, beija as mãos de Maria e diz para ela, sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Nesse momento, Maria pediu para ele que antes que ela fosse, que ela gostaria de visitar alguns lugares, porque ela sabia que muitos cristãos, principalmente mulheres e crianças, estavam nos circos para serem devoradas pelos leões. Então ela chega numa dessas prisões e ela vê uma jovem muito magrinha, muito triste num canto. E ela chega e diz para a moça, canta, minha filha, canta. E a moça começa a cantar. E aquele canto espalha por todas as pessoas. As pessoas se levantam e cantam. E a hora que abre os portões para que sejam devorados pelos leões, eles entram com confiança, com fé, altivos, porque sabia que a vida real era a vida do Espírito. A partir daí, então, Jesus escolhe Maria de Nazaré para ser a nossa Mãe Santíssima, a nossa advogada de pecadores e de justos, e a mãe dos suicidas. Porque foi dessa forma que Jesus disse que não existiria nenhuma mãe que pudesse cuidar tanto de um filho como ela cuidou. Porque foi ela, o primeiro suicida que ela socorre, foi Judas. Quando ela chega e fala com ele, e diz, meu filho, ele diz assim, que filho? Até minha mãe me chamou da pessoa de demônio, que era para eu me afastar, porque eu tinha cometido o maior dos crimes. Quem és tu, senhora? Quem sou eu? Ela diz, eu sou Maria, mãe de Jesus. Então foi ela que começou a cuidar dos suicidas. E nós temos o livro Memórias de um Suicida, que lindamente a Ivone Pereira fala dos servos da Legião de Maria. Maria, João de Deus, a mãe do Chico. Por que quando eu pensei, essa é a mãe do Chico, mulher forte, mineira, não é? E essa Maria, João de Deus, ela escreveu um livro que se chama Cartas de uma Morta. Como nós sabemos, o Chico tinha somente 5 anos quando a mãe desencarna. Mas com a memória prodigiosa que ele tinha, ele lembra de tudo. Até os 5 anos ele tinha uma saudade imensa da sua mãe. Então, quando ele, é o segundo livro, o primeiro livro que ele psicografa é Parnaso de Além Túmulo, o segundo foi esse livro, Cartas de uma Morta, que é a carta da mãe dele. E a irmã do Chico foi fazer uma palestra em Belo Horizonte, num centro de Belo Horizonte, e ela, então, fala um pouco desse livro, mas nós gostaríamos de citar algumas coisas que a Maria João de Deus fala para nós, serve para todos nós.
Por que Maria chama Maria João de Deus? Ela nasceu, era filha de Maria, não era Maria, era Celestina, a mãe dela. E a mãe dela vai ter esse filho, essa filha no hospital, e o hospital chamava João de Deus. Então ela pôs o nome da filha de Maria, em homenagem à Santíssima, e João de Deus, o sobrenome, é o nome do hospital onde ela nasceu. Santa Luzia, 1881. Daí o seu nome, Francelina, lavadeira humilde. E ela se casa aos 13 anos com João Cândido Xavier, em Sabará, Minas Gerais. E aí o Chico que diz que ela deixou uma semente de amor no coração de cada filho, pelas suas expressões de bondade e de simplicidade, submissa às vontades do chefe da casa, que era o pai, que era uma pessoa mais difícil, mas ela era de uma amorosidade, de uma simplicidade, falava muito pouco, mas ela exprimia, era nas ações que ela mostrava o tanto que ela amava os filhos. Seus filhos tinham por ela respeito que chegava à veneração, né? Quando um filho ama muito a mãe, ele venera aquela mãe. Era o respeito que eles tinham pela mãe. Era calada e tranquila. Ensinava mais com exemplos do que com palavras. Ensinou os filhos a orar, a amar a Deus da forma que ela amava. Trabalhando, sofrendo, sem reclamar. Era compreensiva com todos, era conselheira e amiga. Desencarnou aos 34 anos de idade, deixando 9 filhos. Se casou com 13, desencarna com 34 e deixa o caçulinha, que foi o Chico, de 5 anos. O Chico diz que, apesar daquele amor que a mãe tinha por eles, eles não tinham condição financeira nenhuma. Então, ele não pôde receber uma educação esmerada. Mas ela não pôde, nem eles, né? Todos que conheceram a sua mãe, afirmam que os sentimentos do seu coração substituíam a cultura que lhe faltava, tanto a ela como aos filhos. Chico contava 5 anos quando sua mãe desencarnou, mas nunca pôde esquecê-la. Ele via a mãe, falava com ela, comunicava-se com ela. E ele dizia, para quem conhece a vida do Chico, que era o melhor consolo que ele recebia era quando ele se encontrava com a mãe. Então, ele recebe mediunicamente esse livro, que foi o segundo, que é Cartas de uma Morte, em 1935. E no prefácio, então, o Chico fala para a mãe que ele ia pegar aquelas cartas e esse livro, o objetivo da feitura desse livro seria para vender em benefício das crianças pobres. Então, Maria João de Deus fala para ele que quando ela desencarna, ela não entendia se ela estava morta ou não, porque ela andava pela casa, ela via os filhos, ela conversava com eles, mas ninguém ouvia. Então, ela ficava desesperada, porque os filhos não ouviam, não compreendiam, porque ela não compreendia também. Então, ela sentia dificuldade até o momento que ela passou a orar, e aí ela mesma fala que era falta de educação para a morte. Herculano Pires tem um livro que se chama Educação para a Morte. Porque nós todos estamos preparados, nós temos uma única certeza que nós vamos morrer um dia. Mas ninguém está preparado para a sua própria morte e nem para a morte dos seus. Então ele diz que nós, como espíritas, temos que nos preparar para a morte. Não com desespero ou com essa facilidade, eu vou morrer mesmo, então eu não preciso de ficar me preocupando tanto. Não, nós vamos morrer um dia. Mas nós não sabemos quanto, mas nós devemos preparar a nossa bagagem, né, de mudança intelectual, espiritual e moral para chegar do outro lado melhor um pouquinho. Não entendia por que os filhos não haviam. Meus filhos, ela dizia, não morri, porque ela estava muito fraquinha, muito doente, acamada, e ela dizia, sinto-me forte para vos proteger e amar. Certa noite, quando a família orava por ela compreendeu, ela estava lá, ela viu que ela tinha morrido, né? Então, ela descreve para o filho o seu primeiro dia na erraticidade. Fala do seu guia, ela tinha um guia invisível, dos pais da terra,
afirmando, olha o que ela diz, não serem os pais da terra os criadores, mas sim os zeladores dos filhos. Porque ela diz, um dia nós todos vamos nos ver, nos enxergar como irmãos. O reencontro que o Chico tem com a mãe, a iniciação no além, ela fala da visão da terra, e o regresso, quando ela podia, ela voltava no lar terreno. E aqui nesse livro, para aqueles que têm muita curiosidade a respeito da vida em Marte, da vida em Saturno, aqui ela fala o que é a vida em Marte, o que é a vida em Saturno, os planetas mais desenvolvidos que a Terra, né? Os modos de vida de Saturno, planeta Marte, a hegemonia de Jesus entre todos os outros planetas, todos eles reconhecem a grandeza de Jesus. Ela termina a carta falando uma palavra, ela diz uma palavra aos sofredores. Mas dentre as coisas que ela nos fala, além disso, ela diz o seguinte, que lá do outro lado da vida, a única coisa que importava era o crescimento moral e intelectual. Então ela dizia para o filho, que era para o filho fazer com muito carinho, usar com muito carinho o tempo e desenvolver o máximo que ele pudesse. Então, aqui tem algumas frases que ela diz para ele. O trabalho e o sofrimento são leis imperantes no planeta, porque nós vivemos num mundo de expiação e provas, em prol do seu próprio resgate e redenção psíquica. Nem todos sabem cumprir as obrigações paternais. Olha o que ele fala, que ela diz. E eu te felicito pelo constante desejo em bem cumpri-las. Ela disse, ele nunca julgou os pais. Pai mais incompreensivo, mais ignorante. Ele nunca culpou o pai e adorava a mãe. Olha o que ela diz a respeito da tarefa dele. Ela diz para ele, você não tem na mediunidade um dom. Dom é alguma coisa muito elevada. O que você tem é tarefa. Imagina nós. Se o Chico teve tarefa, imagina a gente. Continue desempenhando a tarefa que te foi confiada, fazendo jus ao trabalho de um bom trabalhador. Suporta, pois, corajosamente, com serenidade cristã, os reveses da tua existência, que não foram poucos. Nesse lugar, olha o que ela fala, a educação intelectual e o aprimoramento das possibilidades sensíveis são o principal escopo de todas as atividades da criatura. Principal intuito de todas as atividades da criatura, então, é a educação moral e a educação intelectual. Então, senhorinhas que passaram dos 60, quando as pessoas virem-nos, eu me incluo, né, fazendo cursos, estudando e querendo aprender, nós temos que continuar estudando e querendo aprender. Por quê? Nós vamos continuar a partir de então. E o objetivo da nossa encarnação na Terra é esse, é crescer intelectual, moral e espiritualmente. Não importa as pessoas que ainda ignoram esses tipos de coisa e ainda vão contra aquilo que você pensa. Então, olha o que ela diz, que no lugar onde ela vivia, só que Maria veio numa experiência última, acredito, expiatória, porque ela não teve condição nem de estudar e nem de dar estudo para os filhos, mas já era um espírito muito preparado. Então, a partir do momento em que ela acorda na vida espiritual, ela se recorda de tudo que ela era, de tudo que ela foi, né? Em 1997, segundo Chico Xavier, sua mãe disse, meu filho, após tantos anos de estudo, gente, ela ficou no mundo espiritual estudando 85 anos. Estou me formando hoje assistente social. Venho me despedir e dizer que não mais vou aparecer a você. Mas a senhora vai me abandonar? Pergunta o Chico. Não, meu filho. Seu pai, olha a bondade das mães e das mulheres. Olha essa mulher
santificada. Ela diz: seu pai precisa renascer. E disse que só reencarnará se eu vier como esposa dele. Olha. Então, ele só mudaria se tivesse ela do lado. Então, ela foi falar com a Cidália, sua segunda mãe, que criou os filhos. Que criou vocês com carinho e jamais fez diferença entre meus filhos e os dela. Aí o Chico chorou muito, banhado em lágrimas. Ele ouviu o que a mãe dizia. Aí ela disse: seu pai reencarnará em 1997. Sua mãe, que era ela, em 2000. Mas a senhora já sofreu tanto e vai renascer para ser esposa e mãe novamente? Ele pergunta. São os sacrifícios do amor. Até um dia, meu filho, nesse momento, ela também começou a chorar. E aí eu peguei, em homenagem a essas mulheres, e coloquei: luz que ainda me abençoa. Minha mãe terna e querida foi sempre aquela pessoa que nunca mudou de vida. E essa é minha mãe, a dona Maria Rita. A minha mãe, assim como a mãe do Chico, ela nasceu em 1912. E naquele tempo, principalmente as mulheres, os pobres, os negros, não estudavam. Era só as pessoas de classe média. Então, ela não mereceu a bênção do aprendizado formal. Mas ela tinha o conhecimento do espírito. Foi mãe de 11 filhos, com mais 2 netas, 13. E desencarnou praticamente aos 97 anos. Há alguns anos atrás, em 89, como eu já contei para vocês e vou repetir novamente, ela tinha feito, segundo ela, um acordo com Jesus, porque ela já tinha visto morrer, desencarnar, 5 filhos, e que ela não suportaria mais o desencarne de um filho. E quando ela viu a 6ª filha desencarnar, ela realmente não suportou. E aí ela ficou fora do ar 3 meses. E na hora do desencarne, voltou a ser a minha mãe. Aquela pessoa que, como Chico, que eu reconheci aqui na Terra, não como uma mulher comum, mas uma mãe especial. Uma mãe que tem coragem de colocar no mundo em que vivemos 11 filhos. Uma mãe que amou, que pensou não nela, mas em todos nós. E eu, todos os dias, eu tenho por ela verdadeira adoração, verdadeira veneração. E eu olho para esse retrato e peço todos os dias que ela me abençoe. Então eu gostaria, para aqueles que têm mãe ainda na terra, que respeitem, que amem, e aqueles cujas mães estão no mundo espiritual, continuem respeitando, continuem amando, porque onde as mães estiverem, elas nos ouvem. Porque quando eu passei por momentos difíceis, alguns anos atrás, e eu dizia: mãe, todos desencarnaram, eu estou só. E ela vem e me diz: você nunca esteve só. Não posso vir todos os dias. O dia que você não me sentir próxima de você, fale com o retrato, porque eu estarei te vendo. E eu tenho certeza que nesse momento ela está vendo, tanto ela como Maria Santíssima, como Maria João de Deus, a nossa homenagem. A homenagem às mães aqui presentes, às mães jovens, às mães idosas, a todas as mães. Que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde. Todos os dias são dias de mães e pais.